A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente amada, gente querida, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, em meio à sua casa, em meio às pessoas que você ama, tá bom? Antes de nós entrarmos para o texto, eu vou trabalhar um texto do livro de Oséias. Se você quiser pegar a sua Bíblia, Oséias capítulo 5, verso 15, e Oséias do verso 1, capítulo 6, do verso 1 até o verso 3. Enquanto você procura o texto de Oséias capítulo 5 e capítulo 6, só mais uma vez reiterando a série de Apocalipse que eu tenho escrito, o primeiro volume, Preparados para a Eternidade. A pergunta é essa: você está preparado para a eternidade? O segundo volume é sobre a igreja de Éfeso, a primeira das 7 igrejas mencionadas no livro de Apocalipse, Éfeso, a igreja que abandonou o seu primeiro amor. O terceiro volume, Esmirna, a igreja desafiada a permanecer fiel até a morte. Cada um desses volumes você pode encontrar nesse telefone que está embaixo, ou aqui na casa do Pai, na cidade de Lages, a rua Mário Ribeiro Ramos 253, uma quadra acima da UPA. Tiatira, a igreja que tolerou Jezabel, talvez um dos livros mais contundentes que a igreja tem cometido essa tolerância. Pérgamo, a igreja chamada ao arrependimento. E o último chegou essa semana, Sardes, a igreja que perdeu a integridade. Eu já estou escrevendo o 12º volume, por falta de recurso financeiro, somente os 6 por enquanto, mas assim que for possível eu vou estar colocando à sua disposição. Nós vivemos em um país cristão, mas cheio de cristãos que não têm o hábito da leitura. Eu fui ensinado a ler desde criança. Eu louvo a Deus pela minha mãe, Anita. Mãe, Deus abençoe a senhora, obrigado pelos seus conselhos, obrigado por me ensinar a amar a leitura. Eu aprendi com a minha mãe faz isso devotamente até hoje. Ela lê, ela devora todos os livros que ela pode, e eu louvo a Deus porque eu aprendi isso desde pequeno, a ler, e aprendi a escrever também, a partir dos conselhos do pastor Martin Weingartner. Foi meu grande mentor, e eu louvo a Deus pela vida dele, foi quem me incentivou a entrar nessa carreira de escritor. Obrigado, tá bom? Vamos lá, gente, vamos para a palavra. Oséias capítulo 6, primeiro capítulo 5, verso 15, aonde o Senhor diz: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Oséias, o profeta Oséias, uma atuação profética de 12 anos, do ano de 786 até 774, lembrando que no Antigo Testamento as datas são em ordem decrescente. Ministério de 12 anos, mas um ministério profético de renúncia. Uma coisa é você profetizar coisas boas e viver coisas boas, mas na primeira vez que Deus fala com ele, capítulo 1, verso de número 2, o Senhor ordena que ele case com uma prostituta e tenha filhos de prostituição. Nossa, que pancada! Casar com uma prostituta e ter filhos de prostituição. Por que fazer isso? Porque Deus queria que a vida do profeta fosse uma ilustração da infidelidade do povo. O povo estava sendo infiel ao Senhor, aos seus mandamentos, aos seus preceitos, e a vida do profeta deveria ser uma demonstração daquilo que o povo estaria fazendo para com o Senhor. Ele teria que ter filhos de prostituição, e ele daria 3 nomes para os seus 3 filhos. O primeiro deles se chamaria Jezreel,
para Israel se lembrar do seu pecado de matança, que está ali mencionado no segundo livro de Reis, capítulo 10, quando Jeú matou os 70 filhos de Acabe, achando que estaria fazendo justiça com as próprias mãos, e isso foi desagradável aos olhos do Senhor, e por isso então Deus censurou a atitude da nação de Israel. O segundo filho deveria se chamar uma menina desfavorecida, uma pessoa sem o favor de Deus. Não que aquela criança fosse desfavorecida, mas o nome dela deveria mostrar para a nação aquilo que estaria acontecendo no seu relacionamento com o Senhor. E o terceiro filho se chamaria Não Meu Povo. Vocês não são mais o meu povo. Todas as vezes que o profeta saísse com a sua família e eles olhassem para aquela terceira criança, não meu povo, vocês não são mais o meu povo. O plano de Deus sempre foi, gente querida, estar com os seus. Nós vemos isso nas páginas da Bíblia Sagrada, a começar lá no livro de Gênesis. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, no verso 8, por exemplo, a Bíblia diz que Deus vinha ter com o homem na viração do dia, ou seja, do dia para a noite. Lá vinha o Senhor sentar com Adão, conversar com Adão, era o seu prazer e era a sua vontade relacionar-se com o homem, ter relacionamento com o homem, ter intimidade com o homem. Por quê? Porque não havia ainda a semente do pecado. Então Deus teria toda essa liberdade de poder se relacionar com o ser que ele havia criado. Quando você pula um pouquinho e vai para a nação de Israel, quando está andando saindo da escravidão egípcia e rumando à terra de Canaã, a Bíblia diz que Deus ele andava com aquele povo numa nuvem durante o dia, né, fazendo sombra, protegendo, e numa coluna de fogo durante a noite, ou seja, esquentando, né, e guardando também o seu povo querido. Era a presença de Deus, era a vontade dele estar presente com os seus. Mas por causa do seu pecado, por causa do pecado da nação, por causa do pecado das pessoas, Deus ele recuou e ele retirou a sua presença. Por exemplo, em Gênesis capítulo 6, no verso 3, nós temos aquela contundente expressão do Senhor quando ele diz: o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal. Ou seja, Deus ele recolhe o seu espírito, ele recolhe a sua presença, porque ele não pode estar ou compactuar onde está o pecado em evidência ou na vivência. Em Êxodo capítulo 33, no verso 3, depois que o povo peca, abandonando ao Senhor, trocando ao Senhor, trocando a imagem do Deus invisível pela imagem de um bezerro de ouro corruptível, Deus fala: vocês me trocaram por essa imagem e eu não subo mais com vocês, eu não subirei e não estarei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, ou seja, a coluna cervical de vocês não se dobra mais diante de mim. Então Deus resolve retirar a sua presença. Isaías 59, verso 2, talvez seja um dos mais contundentes textos, aonde nós temos a informação de que as nossas iniquidades, ou Deus diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. O profeta falando sobre isso. Então os pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então nesse texto que eu li para vocês, Deus, por causa do pecado, ele toma uma decisão. Ele diz: eu vou voltar para o meu lugar. Ou seja, lá no meu trono de glória, lá no meu trono, né, e eu escrevendo aqui sobre o livro de Apocalipse, eu vejo o quanto a santidade de Deus era algo tremendo e continua sendo, a tal ponto de que não havia um ser digno no céu capaz de abrir o livro que o Senhor tinha na sua mão. E o Senhor Jesus, então, ele toma aquele livro da mão do Senhor e ele começa a abrir e tirar os selos e perceber as revelações que começaram a ser evidenciadas e tudo aquilo que aconteceria no mundo e está acontecendo no nosso mundo bem diante dos nossos olhos. Não havia ninguém digno naquele lugar. Então Deus ele retorna. Ele toma a decisão de voltar para o seu lugar de glória, para o seu trono de glória, seu trono de santidade. E aí o texto diz até que, e eu sempre prego e ensino que eu gosto demais desses até que da Bíblia. Irei e voltarei para o meu lugar até que, ou seja, algumas condições precisam ser cumpridas. E a primeira delas, ele diz, até que reconheçam
culpados, até que se reconheçam culpados, ou seja, até que o povo reconhecesse o seu pecado, a sua culpabilidade. Então o que Deus estava requerendo? Ele estava requerendo o arrependimento, porque o arrependimento é aquilo que abre a porta e nos permite a aproximação, a chegada ante o trono do nosso Pai querido, do nosso Pai celestial. O arrependimento é a base sobre a qual Deus pode construir algo benéfico. Presta atenção nessa frase. O arrependimento é a base sobre a qual Deus pode construir algo benéfico. Não tem como chegar diante de Deus sem estar embasado no arrependimento. O arrependimento é mudança de vida, é mudança de conceitos, é mudança de perspectiva, é mudança de hábitos, é mudança de vida. Não é remorso. Não estou falando de remorso, estou falando de arrependimento. E arrependimento é algo que conduz à vida, que conduz à mudança de postura, e é isso que agrada aos olhos do Senhor. Se você olhar, por exemplo, João Batista, qual foi a primeira pregação de João Batista? João Batista, Mateus capítulo 3, verso 2, ele disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A primeira pregação de João Batista foi arrependimento. Você pega Jesus, Mateus capítulo 4, verso 17, depois que Jesus vai para o deserto, onde ele é tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites, a primeira pregação de Jesus é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, arrependimento é mudança de vida. João Batista pregou arrependimento, Jesus pregou arrependimento. A primeira pregação da igreja, assim que a igreja é estabelecida, o Espírito Santo desce sobre as pessoas. O apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, no verso 38, quando o povo pergunta: o que faremos, irmãos? Pedro diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então veja bem, João Batista pregou arrependimento, primeira pregação dele. Jesus pregou arrependimento, primeira pregação de Jesus, arrependimento. Primeira pregação da igreja primitiva, arrependimento. Tempos atrás eu fui pregar numa determinada igreja e o pastor disse assim: olha, vem aqui e prega, mas não prega contra o pecado. Ou seja, você pode pregar bênção, você pode pregar prosperidade, você pode pregar o que você quiser, mas não prega contra o pecado. Por quê? Porque o pecado, a pregação contra o pecado afasta as pessoas da igreja. Se você pregar sobre bênção e prosperidade, sobre o favor de Deus, a igreja lota, a igreja enche. Então, é uma pregação, vamos dizer assim, que mexe com a estrutura do ser humano, que tira o ser humano do seu comodismo e tira ele do inferno. Porque se ele continuar vivendo assim e ele morre, ele vai para o inferno. Estudando o livro de Apocalipse, você vê perfeitamente. Nós só temos duas escolhas: ou o céu com o Senhor, ou o inferno com Satanás. Só tem esses dois caminhos, não tem outro. Não tem meio termo, não tem coluna do meio. E para entrar para o céu, para a eternidade com o Senhor, precisa passar pelo arrependimento. Então a primeira, vamos dizer assim, máxima que o Senhor estabelece aqui no texto de Oséias 5, versículo 15 é: até que se reconheçam culpados, e em segundo lugar, até que busquem a minha face. Buscar a face do Senhor significa buscar a sua presença. Deus, à medida que o povo buscasse a sua presença, Deus perdoaria o seu pecado. Eu gosto muito de um texto de Jeremias, no capítulo 31, o verso 33 e o verso 34, se você tiver uma Bíblia e puder apanhar, diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Perdoarei os seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei.
Só para lembrar você que esse texto foi repetido depois no Novo Testamento, lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, o verso 16 e o verso 17. Tamanha importância que esse texto tem. Nós só vamos encontrar a face do Senhor à medida que nós nos arrependemos e à medida que nós buscamos ao Senhor. 1 João capítulo 1, verso 9, talvez um dos textos mais conhecidos da Escritura, diz: se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Muito bacana. Deus se deixaria encontrar à medida que nós o buscássemos. Depois você pode pegar a sua Bíblia, por exemplo, dar uma lida lá no livro de Isaías, capítulo 55, o versos do 5 até o 7, você vai encontrar esse mesmo ensino que eu tenho falado para você. Qual o expediente que Deus usou para promover o retorno daquele povo à sua presença? Qual foi o expediente? E esse é um tema, vamos dizer assim, que as pessoas não gostam de ouvir, porque parece assim que a gente está ameaçando. O verso 15 diz: até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos ao Senhor. Estando eles angustiados. Uau! A angústia é o expediente que Deus usa para aproximar e para promover o retorno das pessoas à sua presença e à comunhão consigo. Angústia. A angústia ela pode vir de vários fatores, de várias frentes, de vários lugares, de várias maneiras, de vários modos, enfim, ela pode chegar. E ela não é uma coisa ruim, porque essa angústia ela cria dentro de nós um anseio, uma necessidade de encontrar um abraço, essa necessidade de encontrar guarida, essa necessidade de encontrar uma palavra de consolo, de orientação, de conforto, e isso tudo nós vamos encontrar na pessoa do nosso Deus. O que Deus espera, e aí o caminho para o fim, é um retorno espontâneo, não é por força e nem por violência, não é por obrigação. O texto, capítulo 6 do livro de Oséias, os versículos 1 até 3, mostra que Deus ele despedaça, e isso pode parecer bastante duro de ouvir, mas ao mesmo tempo ele sara. Deus ele faz a ferida e ele mesmo cura a ferida. O texto diz que ele ligaria a ferida, ele revigoraria as forças, e eu gosto disso. Muitas vezes eu estou angustiado, muitas vezes eu estou abatido, muitas vezes eu estou preocupado, muitas vezes eu estou choroso, muitas vezes eu estou desorientado, mas eu sei que se eu colocar os meus joelhos no chão, se eu erguer as minhas mãos, se eu erguer a minha voz, se eu buscar a face do Senhor, eu vou encontrá-lo, e eu nunca vou ficar sem uma palavra de apoio, nunca vou ficar sem uma palavra da parte do Senhor. O texto diz: ao terceiro dia vocês serão revigorados, serão fortalecidos, o Senhor levantará e nós viveremos diante dele. Sabe o que eu vejo aqui? Uma interpretação messiânica, ou seja, esse texto ele aponta lá para a pessoa de Cristo, um texto messiânico, um texto no Antigo Testamento, mas que aponta para aquilo que aconteceria ao terceiro dia. A morte não pôde segurar Jesus. Os malfeitores não puderam triunfar, o inferno não pôde festejar a morte de Cristo. Por quê? Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E o texto diz que ao terceiro dia ele nos revigorará e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Então nós temos essa interpretação messiânica de que o Senhor Jesus ele restauraria aqueles que o buscassem. Lembra daquele texto de Mateus capítulo 11, verso 28, quando o Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lembra desse texto? Então, é isso que o Senhor Jesus quer fazer comigo, é isso que o Senhor Jesus quer fazer com você. Ele está chamando você neste momento para que você se achegue, não para que você se afaste dele. Mesmo em meio às ameaças, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às batalhas, você tem um Senhor que te acolhe, você tem um Senhor que te recebe. À medida que você quebrantar
o seu coração e você buscar a sua face, você vai encontrar a presença do Senhor Jesus. Então o apelo que eu deixo para você é para que você conheça o Senhor. O conhecimento, ele vem pelo relacionamento. Ele vem à medida que nós nos relacionamos com alguém. A ideia aqui é do casamento, por exemplo, né? Dois estranhos, com duas histórias, com dois costumes, com duas formações, jeitos, gostos, preferências, enfim, que de repente convergem e começam a caminhar rumo à constituição de uma família, enfim. São dois mundos, vamos dizer assim, que convergem. E aí precisam aprender a conhecer um ao outro, para que o casamento não vire em briga, não vire em discussão. Eles vão se conhecendo. Para isso existe o namoro, existe o noivado e, por fim, o casamento. É mais ou menos essa a ideia para você entender, né? O nosso relacionamento com o Senhor também era assim, distante. Mas nós fomos caminhando com o Senhor e fomos conhecendo o caráter do Senhor, a essência do Senhor, quem Ele é, um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus que vai conosco, que vem conosco, que está conosco, que permanece conosco. Esse é o nosso Deus. Então, conhecer ao Senhor, prosseguir em conhecer ao Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, ou seja, nada estático, nada melancólico, nada parado, mas algo dinâmico. A busca, ela precisa ser ativa, a busca precisa ser dinâmica, entende? Então é conhecer, prosseguir em conhecer, avançar, mesmo com lutas, mesmo com a crise anunciada que nós estamos vivendo no nosso Brasil, mesmo com tudo aquilo que nós imaginamos de pior, nós precisamos aprender a avançar. E vai ser muito melhor avançar se você tiver a presença do Senhor com você, a presença de Deus no meio da sua casa, a presença de Deus no meio da sua família. Vai ser muito melhor se você levantar de manhã, colocar os seus joelhos no chão, pedir a bênção do Senhor e for trabalhar, e trabalhar com alegria, e voltar no final do dia para dentro da sua casa, receber a sua família, ou a sua família se receber, e você celebrar mais um dia que o Senhor lhe deu, um dia de graça. É assim que nós vamos viver um dia de cada vez. É isso que eu falo na igreja. Gente, eu estou vivendo um dia de cada vez. Cada dia que eu consigo chegar à noite em casa, colocar a minha cabeça no travesseiro, eu louvo a Deus, eu agradeço ao Senhor, porque foi mais uma luta, mais uma batalha vencida. E então eu refaço as minhas forças, porque o dia seguinte começa tudo de novo. Fica mais fácil se o Senhor estiver presente. Pensa nisso, querido, tá bom? Vamos orar. Pai, eu em nome de Jesus agradeço pela Bíblia Sagrada, agradeço pela Tua Palavra. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E a palavra de hoje, Pai, ela nos lança o desafio de avançarmos com o Senhor, de prosseguirmos com o Senhor, mesmo que os dias sejam maus, mesmo que os dias sejam difíceis, mesmo que os dias tenham sido de desesperança. Quando nós temos o Senhor, tudo se torna mais fácil. Eu oro, Deus, para que o Senhor esteja de alguma maneira bem presente dentro desse lar, dentro dessa casa, dentro dessa família, Senhor, e que esses dias agora sejam dias de bênção em cada vida preciosa, Pai. Peço isso e oro sempre no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém e amém. Gente amada, gente querida, fiquem todos debaixo da mão protetora do nosso Pai amado. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando
não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus